Temos hoje mais uma palestra do ciclo de palestras sobre metodologia sob diversos olhares, né, que é o tema do ano, das palestras do ciclo. Com a presença ilustre, né, do professor Jorge Neto, do Departamento de Sociologia, Felipe Nunes, nosso colega aqui do DCT, né, e agradeço a Ana Carrucho, que também se dispôs a debater. A gente vai ter, o Felipe vai fazer uma espécie de que ele chama de um mini curso em 30 minutos sobre o modelo bayesiano. Jorge vai criar problemas para o Felipe, essa é a ideia, e a Ana Carrucho vem botar, né, problema para os dois em sequência. Nada combinado, então surpresa vai ser geral. Eu acho que a palestra de hoje, né, título, afinal, dados são fixos ou aleatórios, um debate entre clássicos e bayesianos, é especial em vários sentidos para mim, inclusive, eu acho que também para a Patrícia, de alguma forma, para as ciências sociais, com certeza, né? Primeiro porque o Jorge, certamente é uma das figuras, né, importantes na formação do Felipe. Tem uma questão geracional aqui, né? O Jorge, eu acho importante registrar isso, né? A importância que o Jorge tem tido, né, no curso de Ciências Sociais, no sentido de encontrar, identificar talentos e formar jovens alunos do curso de Ciências Sociais, que era o caso do Felipe há 10 anos atrás, né, e seduzi-los para o campo da metodologia, e deu certo, né, tem dado certo. Eu espero que isso estimule o Jorge a continuar tocando esse barco e formando, né, novas gerações, agora com a corresponsabilidade do Felipe, também no sentido de já estar fazendo isso, né, identificar, né, alguém que daqui a talvez 10 anos vai estar nessa mesa, a gente faz né, uma mesa com 3 gerações. A proposta de hoje, a palestra hoje é um pouco diferente das demais, né? Tem um caráter um pouco mais técnico, o que inclusive estimulou o Felipe a pensar em termos mais didáticos, de oferecer uma visão geral para a gente. Nós todos somos um pouco alunos hoje, depois a gente parte do debate, obviamente, com o Jorge, com a Ana e, obviamente, com o público também, mas tem esse aspecto, e eu fiquei um pouco preocupado, me perguntei como é que eu me meti nessa, né? E eu fui no Google, porque o Jorge passou um PDF que não foi muito fácil de ler, e eu fui para o Google lá, né, modelo bayesiano for dummies, para idiotas e tal, né, alguma coisa que pudesse me ajudar. Encontrei um que era Bayesian Statistics Explained for Beginners in Simple English. Falei, agora eu vou entender. A responsabilidade ficou para você mesmo, porque não deu. Bom, apesar da dificuldade, vamos dizer assim, técnica da área, eu acho, considerando a personalidade dos nossos convidados de hoje, né, tem tudo para ser divertido, né? Como diria o Felipe. Felipe havia sugerido que no título houvesse uma menção à ideia de que seria divertido esse encontro aqui, mas foi vetado, censurado pela ala mais ortodoxa do SECOMP, o termo divertido. Não sei por que não fui eu, né? O pessoal mais sério do SECOMP, não, divertido não cabe nesse título. Mas a promessa é essa, né? A promessa é que vai ser um debate divertido. Mesmo que não seja divertido, o Jorge ontem me assegurou que sairemos aqui com nossas chances aumentadas de ficarmos ricos em Monte Carlo. Essa eu acho, no mínimo, vocês vão sair com muito mais, né, não precisa de contar tanto com a sorte, quando não está ligado. Foi isso, professor? Então eu saí daqui, eu estou apostando nisso. Isso. Mais uma observação em relação à questão geracional, né, Jorge? Nós somos os clássicos, em vários sentidos, né? Eles são os modernos. Bayesiano, não, mas agora é minha liberdade. Eu diria que há 6 anos atrás, depois de 3 versões do MQ que eu frequentei para aprender um pouco que eu sei de estatística, né, a juventude
sempre subversiva, revolucionária, que rondava aqui no corredor do quarto andar, nos corredores do quarto andar, entre os quais o Felipe, Frederico, Fabrício, tá? Né? Começaram a conspirar contra o Valor Preto. Coisa que me deixou muito preocupado. Eu falei, estou 3 anos para aprender o sentido dessa porra. Esses caras vêm aqui, se não tem significância, está morto, coisa do tipo. Isso chegou, inclusive, ao reduto mais conservador das ciências sociais do Brasil, que é a piscina do Hotel Glória, em Caxambu, né, na Fox. Né, debates acirrados nesse... Já é um debate acirrado numa defesa de tese de doutorado aqui, do Brasil. Então, isso foi a semente do que hoje vocês, né, vão estar expostos aqui. Ou seja, hoje de manhã eu dei uma aula para reforçar essa ideia, para ganhar um monte de aliado aqui na plateia, entendeu? Falar que tem valor. Então, a vantagem é que agora o Felipe é professor, então tem esse processo, né, de ser revolucionário subversivo, depois você entra, né, no departamento, passa a ser professor e começa a ver as coisas sobre a nova ortodoxia, agora é bayesiana, daqui para frente. Mas, enfim, queria só dizer que eu estou realmente... queria registrar, né, o fato desse evento poder contar, né, com o Jorge, com o Felipe, certamente, né, tem história, né, atrás desse encontro aqui. E eu acho que a gente, quem sabe, a gente não consegue... Certamente vamos valorizar essa história hoje aqui, enriquecê-la. E eu espero que vocês todos, se não se divertirem, que vocês tenham mais chance quando passarem a frequentar o Cassino de Monte Carlo daqui a uns anos. Né? Essa é piada só para iniciantes, né? Mas todos vão entender isso no final. Certamente. É o que esperamos. Então, a ideia então, é essa. O Felipe vai iniciar o evento, não é uma palestra exatamente, mas o Felipe vai iniciar fazendo essa pequena exposição sobre o modelo bayesiano. Jorge vai fazer o contraponto. Ana, nossa debatedora, vai ter o seu tempo, né, em seguida, e depois a gente abre para o público. Tá bom, pessoal? Você controla meu tempo, né? Por favor, vamos sentar lá. Boa tarde, todo mundo. Deixa eu começar agradecendo o Mário. Enquanto eles estavam sentados aqui, eu ia dizer que do meu lado tem um dos professores que mais me provocou, teve assim, a capacidade de me provocar intelectualmente durante a minha graduação, mestrado aqui no DCP, e por isso sou muito grato ao Mário, que sempre foi muito honesto no diálogo acadêmico comigo, e isso me engrandeceu sempre muito. Então, é um prazer estar aqui hoje convidado para conversar numa organização do SECOM. Então, parabéns, Mário, você tem sido um estimulador de grandes projetos. Tenho certeza que eu estou falando não só em meu nome. E do outro lado de lá da mesa está o homem para quem eu dediquei a minha dissertação de mestrado em estatística lá na UCLA. Até me emociona falar isso, porque Jorge sempre foi uma pessoa muito generosa e me ensinou muito, um amigo, um pai para mim. Então é um privilégio estar aqui hoje conversando com você. Eu sempre aprendi muito também, então tenho certeza que vai ser divertido. O que eu preparei para a conversa de hoje, quem me conhece sabe que eu não consigo ficar sentado, então eu vou pedir a Jaque para mudar aqui a nossa câmera de lugar. Na verdade, é uma reprodução de uma aula que eu dei há um ano e pouco atrás, quando fui convidado para dar uma introdução de estatística bayesiana em Stanford. E a provocação era exatamente parecida com essa. E foi muito proveitoso fazer isso lá, porque me ajudou um pouco a organizar, assim, por que mesmo que eu entrei nessa brincadeira? Eu vou ter a oportunidade de explicar, para além, claro, da influência que eu recebi no doutorado, mas tinha uma motivação teórica por trás da motivação de usar o bayesiano, que eu quero dizer é mais velho do que clássico, né? Tá aí o teorema de Bayes, que é a referência, é antiga pra caramba, século XVIII, mas que sofria
o principal problema da não aplicabilidade estava no poder computacional dos modelos bayesianos. A questão era mais como é que roda essas coisas. Tá? Enquanto você conseguia minimizar a soma dos quadrados dos resíduos na mão, se quisesse, fazendo aquela conta com uma base de dados menor, o bayesiano tinha uma fronteira computacional para ciências sociais, sobretudo, dado a incapacidade, muitas vezes, de derivar e integrar, que eram ferramentas, digamos assim, necessárias. Então, essa conversa de hoje, ela foi organizada há algum tempo, eu dei uma atualizada, e eu quero começar pedindo desculpas. Eu não consegui traduzir toda a apresentação, então ela vai estar um pouco em inglês aqui, mas a gente vai conversando sobre ela. Tá? Para contar um minuto o que é o bayesiano, a gente está falando de uma inferência que depende exclusivamente desse teorema que a gente chama de teorema de Bayes. Né? Que é o quê? É a ideia de que a gente é capaz de encontrar a probabilidade de um determinado parâmetro, dado que a gente observou dados. E que esse valor vai ser proporcional a essa outra expressão, que é a de que eu vou ter um valor que a gente vai chamar de prior, que eu sei a priori, meu conhecimento antes de entrar em contato com os dados, e isso aqui que a gente vai chamar de likelihood, que é a parte onde a gente tem, de fato, as estimativas a partir dos nossos dados. Tá? Então, nós estamos trabalhando com um parâmetro θ, né, que a gente quer entender. Ele pode ser um ponto no espaço, ele pode ser um modelo, ou pode ser uma hipótese. Então, aqui está o começo da flexibilidade dessa lógica de inferência bayesiana. Esses T's são densidades, né, funções de probabilidade. Vamos dar, para quem lembra nas conversas dos cursos, né, nós estamos falando de uma variável aleatória, então você tem que associar a ela distribuição de probabilidade, que podem ser de um tipo ou de outro, dependendo do tipo de variável com a qual a gente está lidando. Como eu disse, esse Pθ é uma densidade que a gente vai chamar de prior. Essa parte, a likelihood, que a gente vai ler como densidade condicional dado um parâmetro θ. Tá? E essa parte que nos interessa é o que a gente vai chamar de densidade posterior. Tá? Então é a nossa posterior. É o que a gente quer estimar depois que a gente observa, que a gente contrasta os nossos dados ao nosso conhecimento. Essa simples expressão que sintetiza o que é a lógica da inferência bayesiana vai nos dar, então, a possibilidade de colocar o que a gente vai chamar do mantra bayesiano. Né? Uma posterior é proporcional à nossa prior, ao que a gente sabe antes de olhar para os dados, vezes uma likelihood, que é uma densidade que a gente estima um processo de otimização na observação dos dados. Né? O que envolve a inferência bayesiana? Nós estamos falando basicamente da capacidade de computar, sumarizar e comunicar de forma sintética como é que os nossos dados se contrastam em relação à realidade. Tá? A gente quer chegar nessa densidade, nessa posterior, né, que a gente chama de Pθ aqui, e para fazer isso, a gente vai ter que depender fundamentalmente de uma máquina, né, capaz de rodar simulações para chegar nessa densidade. Então, dependendo do problema que a gente tem, a gente pode estar lidando com algo fácil ou mais difícil. O fácil e difícil tem a ver com as fórmulas matemáticas com as quais a gente vai lidar, que são densidades, né, com probabilidade. Nós vamos estar lidando com funções matemáticas. E o que a gente chama de funções matemáticas difíceis, nós vamos resolver através de simulação de computador com poder computacional. Tá? Vamos estar sempre trabalhando com densidades. E aí é importante porque, na lógica bayesiana, as estimativas que nós vamos fazer são, na verdade, sínteses das densidades com as quais nós vamos trabalhar.
Então, tudo no mundo bayesiano, essa brincadeira com o Monte Carlo, tem a ver com os pressupostos de probabilidade com os quais nós trabalhamos. Então, tudo que está por trás dessa forma de fazer inferência é pensado a partir da lógica de probabilidade, de ser capaz de assumir que um determinado parâmetro ou um determinado dado pode ser desenhado, pode ser representado através de uma densidade. Tá? Enquanto as nossas estimativas são resumos da nossa densidade posterior, a incerteza que a gente tem, e que também vai ser calculada, também depende e vem da mesma densidade. Né? Então, nós vamos fugir daquela lógica que quem já fez curso de regressão, ou que está fazendo um curso de análise de regressão, por exemplo, ele aprende a calcular o beta da regressão, né? A estimativa do beta, ou o erro padrão do beta, que você tem aquelas formulinhas, a gente vai fugir de tudo aquilo e vai tentar calcular apenas uma coisa, essa densidade que a gente vai chamar de posterior. Essa posterior vai ser a síntese das estimativas que nos interessam. Tá? Eu vou mostrar aplicações disso daqui a pouco. Tá? O que o Teorema de Bayes nos diz? O Teorema de Bayes vai nos dizer como a gente é capaz de atualizar as nossas crenças a respeito desse parâmetro θ quando a gente vê um dado. A ideia é que a gente sempre vai para o mundo com uma noção a priori. Antes de qualquer investigação, a gente tem uma ideia de como é que o mundo funciona, de como as variáveis se comportam, de como é que as correlações são feitas. Né? Essa ideia precisa ser contrastada com os dados, e o contraste entre o que a gente observa no mundo de forma objetiva e aquela noção que a gente tinha antes vai nos gerar uma posterior. Essa densidade vai ser o nosso conhecimento atualizado. Então, esse é um processo de atualização do conhecimento. Do ponto de vista epistemológico, é uma forma diferente de ver o mundo, como eu vou mostrar daqui a pouco em relação aos profundistas. Tá? Não tem nenhuma controvérsia associada à forma de calcular o Teorema de Bayes, né? Ele vem de todas as teorias de probabilidade, então nós não estamos falando aqui de algo que é controverso do ponto de vista estatístico. Qualquer um que quer trabalhar com probabilidade condicional trabalha com o Teorema de Bayes há muito tempo. O problema é que a forma como, eu tenho certeza que o Jorge vai falar disso, e a Ana também, a forma como a gente entende a prior é criticada ou aceita, dependendo de uma série de questões. Tem uma subjetividade por trás que apresenta-se como um desafio. Tá? Por que ser bayesiano? Assim, se eu tivesse que explicar um pouco por que ingressar nessa ideia de fazer inferências bayesianas. Primeiro, pela simplicidade conceitual que a inferência bayesiana te dá. Esquece toda aquela história de aquela estimativa poderia ser replicada em 100 amostras caso eu tivesse encontrado toda aquela história que a primeira vez que a gente escuta a gente não entende muito bem, está fora dessa brincadeira. Tá? Então a gente diz que say what you mean and mean what you say. O que eu estiver te mostrando no meu cálculo é exatamente o que eu estou querendo calcular. Não tem nenhum pressuposto aqui de que aquela estimativa da minha amostra poderia ser encontrada, eu teria que rejeitar a hipótese dela estar ou não dentro de um determinado intervalo de probabilidade. Aquela conversa de sampling está fora. Tá? Nós vamos tratar os dados de outro jeito. Essa é o que eu estava dizendo, né? O experimento do repeated sampling, que a gente aprende, todo mundo que fez aqui um curso de introdução à estatística deve ter feito aquele experimento de pegar um pequeno número de casos, tratar como universo, sortear dentro daquele universo diferentes amostras de 2 ou 3, de tamanho 2 ou 3, calcular a média, que é a estimativa, e mostrar que elas, na média, se comportam como uma distribuição normal. Aquela ideia está fora. Tá?
Outra coisa, não tem nenhuma necessidade de entender de algoritmos de computador frequentistas para fazer inferência. A única coisa que a gente vai fazer é aplicar Bayes Rule. A gente vai pegar um dado, vai contrastar, vai estimar uma likelihood nesse dado e vai contrastar com uma prior. Isso vai nos dar uma posterior, que vão ser os nossos estimativos de padrão. Nós não temos mais a barreira do uso de computadores. Qualquer máquina dessa faz estimativas bayesianas assim, super rápido. Então, essa barreira que existia há alguns anos não existe mais. E eu queria, talvez, gastar um tempinho ainda nesse começo conceitual para explicar talvez a parte que seja mais difícil aqui nessa lógica, que é a epistemologia que está por trás da abordagem. Tá? Então a gente vai assumir que a minha posterior, ou essa probabilidade, essa densidade, que eu estou chamando de P, teira, dado que eu observei alguma coisa no mundo, é uma caracterização completa das minhas crenças depois que eu vi os dados. Então, eu não vou fazer nenhum pressuposto, não vou assumir nada que não seja olhar para a minha posterior e caracterizar o mundo a partir dela. Ela vai ser uma caracterização perfeita. De tal forma que ela contém tudo que eu preciso para fazer uma inferência. Então, as minhas inferências vão depender unicamente dessa posterior. Tá? Então, a probabilidade posterior, que o coeficiente de regressão é positivo, negativo, ou está num determinado intervalo, vai ser obtido olhando para essa densidade. A probabilidade posterior que um determinado indivíduo pertence a um grupo latente que eu quero identificar, também pode ser estimado olhando para a minha posterior. A probabilidade posterior de que uma hipótese é verdadeira não depende daquela loucura da hipótese nula e dos pressupostos que eu faço com a hipótese nula, a construção da hipótese nula. Eu vou olhar e vou ver se um determinado parâmetro que me interessa está dentro ou fora, tem maior ou menor probabilidade, dada aquela distribuição posterior, eu aceito ou rejeito a hipótese. Ou seja, em mim, olho 6, aí eu olho em mim. Eu olho para a distribuição, vejo se está muito distante. Se o que eu estou interessado está muito distante do que meus dados mostram, eu vou ter pouca chance de aceitar o resultado. Se estiver perto da média, eu vou aceitar o resultado. É simples. Tá? Isso é um outro exemplo. Então, o que a gente estuda quando a gente faz estatística? Como é que faz inferência frequentiva? Né? A gente vai dizer que o nosso Y segue uma distribuição que depende de um determinado parâmetro, né, θ. A gente vai estimar esse θ ou por MQO ou por Maximum Likelihood, que é o Maximum Verossimilhança, para ter uma estimativa do θ a partir dos meus dados. Eu vou estimar o parâmetro do meu interesse dos meus dados a partir dos dados, usando uma dessas técnicas, por exemplo. Vou formular uma hipótese nula, de que o meu parâmetro de interesse na hipótese nula é igual a zero, e vou fazer inferência usando a ideia de sampling distribution, ou seja, a distribuição amostral desse parâmetro que eu estou estimando, condicional ao que eu gostaria na hipótese nula. Né? A gente vai poder dizer, assumindo H0, se a gente fizer aplicações repetidas desse processo de amostragem, se eu fizer diversas amostras repetidas da mesma população, a pergunta que a gente vai ser capaz de responder é quão frequente eu observaria esse resultado, um resultado tão extremo quanto esse que nós obtivemos. Tá? Demora um pouquinho para entender o que nós estamos fazendo. Por isso, quando a gente está fazendo inferência frequentista, a gente, por diversas vezes, escapa de se ater exatamente ao que o teste está te dando. Né? Então, a ideia é, se eu fizer diversas amostras, qual é a probabilidade de eu encontrar um resultado tão diferente quanto esse, dado que eu observei esse resultado.
quer dizer, dada a minha hipótese nula de que o meu parâmetro é igual a zero. Como é que a gente avalia o que a gente chama de at least as extreme, ou seja, tão extremo quanto? A gente faz um teste T que compara o meu parâmetro com o parâmetro que eu estimei, né, o parâmetro nulo com o parâmetro que eu estimei, e divide pela variância, ou pela raiz quadrada da variância. É aquele teste, quem está fazendo a aula de regressão, da divisão do beta estimado pela variância do beta estimado. Né? Então, aquele, né? Como é que a gente responde ao tal how frequently? Esse resultado A gente brinca com o p-valor. Então, que é uma frequência relativa que vai me dar em quantas circunstâncias, nesse processo de fazer a amostragem, o T calculado é maior do que esse T crítico, o T de referência, que depende também de um outro pressuposto de confiabilidade estatística. Com esse processo, o p-valor vai me dar a plausibilidade de que essa estatística que a gente calculou, em relação ao que a gente deveria ter observado se eu tivesse feito diversas amostras aleatórias. Se eu estou assumindo que isso é igual e chegar à conclusão que a probabilidade é muito pequena, quer dizer, nesse processo repetido, quer dizer que eu estou com alta chance de que aquele resultado seja diferente de zero. Como eu tenho alta chance de ser diferente de zero, a gente tem aquela famosa regra de rejeitar a hipótese nula, e aí eu estou livre para caminhar, né, com o meu paper, com o meu artigo, com o meu trabalho. Tá? A pergunta sempre é se esse P é suficientemente pequeno para rejeitar ou não a hipótese nula. Isso vai depender de uma série de escolhas. Uma delas é a tal confiabilidade da estatística, né, que pode variar a partir de uma escolha do pesquisador. O P-value, o P-valor dos frequentistas, vai ser, então, um resumo, uma síntese da distribuição desse parâmetro estimado, dado que eu assumi a hipótese nula. Isso que eu acabei de escrever é a estatística frequentista. É a maneira de fazer inferência a partir do que a gente vai chamar ou de clássico, como a gente está fazendo aqui, ou de uma lógica frequentista. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos assumindo que o valor que eu estou estimando é uma variável aleatória. E que existe um valor verdade, um valor real, que eu não conheço, mas que é fixo. Então, em algum lugar aí no mundo tem um valor real, e o que eu estou tentando fazer é me aproximar desse valor real, assumindo que eu sou capaz de estimar alguma coisa próxima desse valor real, usando como pressuposto a ideia de que isso aqui é uma variável aleatória. O que a inferência bayesiana vai fazer? A gente vai tratar o valor estimado como fixo e não mais como aleatório. Tá? Esse valor vai ser uma função exata dos dados disponíveis para fazer a análise. E vamos inverter essa lógica. Nós vamos tratar o mundo real, a realidade, como uma variável aleatória. E a gente inverte completamente essa lógica. Então, enquanto os frequentistas estão dizendo que existe um valor real que sintetiza alguma coisa, eu tenho que ir atrás desse valor real, os bayesianos fazem o contrário. O máximo que eu consigo no mundo real é dizer qual é a probabilidade desse evento, como ele se comporta no mundo, e eu vou te dar um ponto fixo em relação, eu vou estimar a partir da ideia de que esse mundo é aleatório. Esse aqui é um resuminho, né? Então os bayesianos vão tratar o parâmetro populacional como aleatório, os frequentistas como fixo, os bayesianos vão tratar a estimativa como fixa, os frequentistas vão lidar com a ideia vão tratar como aleatório. De onde vem essa aleatoriedade? Eu vou mostrar daqui a um minuto. Para os bayesianos, vem da subjetividade, da maneira como o pesquisador se aproxima do mundo, e os frequentistas vão dizer, não, essa aleatoriedade vem da forma como eu construo a minha amostra. Por isso a discussão de ter uma amostra aleatória de um tipo de outro garantido. O que interessa aos bayesianos? Como calcular essa posterior,
O que interessa aos frequentistas é a noção de que é possível obter uma distribuição amostral probabilística e que vai servir de referência para todas as inferências que nós vamos fazer. Tá? O que a gente chama de subjective uncertainty? Que é o lugar para qual os bayesianos enviam o seu poder. Quer dizer, é ali que está, na avaliação de quem faz inferência assim, ali que está o segredo da conversa. Né? Então, a pergunta que é feita é como é que a gente faz inferência estatística em situações onde é impossível fazer amostras repetidas, né? Replicar a lógica de amostragem. Né? Ou, de outra forma, como é que a gente faz inferência quando a gente não está lidando mais com uma amostra do mundo? A gente está lidando com a população. Né? Quem estuda ciência política e faz o que a gente chama de política comparada, lida com esse problema o tempo inteiro. Né? Qual é o problema? Eu tenho todos os países do mundo democráticos ao longo de 50 anos. Amostragem. Qual é a conversa de amostragem nesse caso? Não faz nenhum sentido. Nós não estamos falando de pensar sobre as propriedades amostrais da realidade, né, da população de interesse. Isso já é tudo. Então não tem que fazer pressuposto envolvendo a amostragem nesse caso. Então quem trabalha com isso lida com esse processo o tempo inteiro. Né? O que a gente faz? A gente trata essas situações como sendo a verdade, como sendo o real, como sendo os dados que eu tenho, portanto, a população, e a gente lida com a noção dessa incerteza subjetiva. Tá? O θ, esse parâmetro, é uma variável aleatória porque a gente não sabe o valor dela. É possível saber. Aplicando o teorema de Bayes, já que é isso que me interessa, eu sei como lidar com essa incerteza que existe. E o teorema de Bayes me ensina como é que eu faço para atualizar essa minha crença inicial a respeito do parâmetro do meu interesse quando eu olho para os dados. Tá? Então, enquanto de um lado a gente tem uma noção objetiva de probabilidade, que seria a ideia de que as coisas no mundo se comportam a partir de uma lógica probabilística, ao invés de assumir que isso é fixo, e que a gente é capaz, numa lógica aleatória, estimar esses valores, a gente vai fazer o contrário. A gente vai assumir que isso é aleatório no mundo, que os processos são aleatórios, que as chances de conseguir cara ou coroa, ou de um as, ou qualquer coisa desse tipo, funcionam a partir de uma lógica probabilística, e o que a gente quer fazer é encontrar qual é a melhor estimativa dessas probabilidades no mundo. Tá? Tudo isso é para um pouco introduzir a ideia de que é bem diferente, a epistemologia por trás é diferente da que a gente está acostumado a fazer. Mas é diferente de um jeito muito estranho. Porque, na minha avaliação, faz mais sentido com aquilo que vocês fazem todos os dias no trabalho empírico de vocês. Eu acho que vocês vão começar a escrever a tese de vocês assim. Orientador, eu acho que o mundo se comporta desse jeito. Você está certo disso? Não, é mais ou menos assim. Então você tem uma noção de que o mundo é aleatório de alguma forma. E você tem uma noção a priori. Depois você senta no seu computador, abre os dados e começa a mexer nos dados. E a mexida nos dados te ensina muito sobre os processos que você só tinha uma noção a priori anteriormente. Aí o que vocês fazem? Aí vocês fingem que nada disso aconteceu, assumem uma hipótese nula, de que aquele negócio é zero, roda uma regressão e fala, rejeitei minha hipótese nula. Isso é mentira. Não é isso que você está fazendo na realidade. O que você está fazendo na realidade é, eu li, ou eu experimentei o mundo, a partir dessa minha experiência eu tive um interesse sobre o mundo, a partir desse interesse que eu aprofundei, que melhorei na literatura, eu olhei para os dados, objetivamente organizados, em uma determinada planilha,
E a minha relação com esses dados foi super importante, porque eu coloquei umas variáveis que não faziam sentido, aí eu aprendi com isso e tirei, aí eu encontrei que a interação de uma coisa com a outra parece descrever melhor uma relação, aí você olha para o gráfico e parece que a coisa não é linear. E esse processo de interação, em que você atualiza a sua noção a priori, é que te faz chegar no seu orientador depois, dizendo, eu já tenho um resultado, que no fundo é uma densidade posterior. O que é essa posterior? Nada mais é do que uma densidade, um cálculo na cabeça da gente de como o mundo funciona depois que você conheceu o mundo. E não o inverso. A gente não parte de não conheço nada, é tudo zero. Eu olho para os dados, faço um teste e finjo que eu não sabia de nada. Tá? Eu vou dar um exemplo idiota que exemplifica o uso básico da ideia bayesiana, que é o seguinte. Pressão arterial. Pressão, essa coisa que você tira com a maquininha ali do médico. Tá? Eu estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo meio mal, estou precisando correr mais, não estou com tempo de fazer muita coisa, engordei 2 quilos, estou achando que a minha pressão está a 123. Mas se eu tivesse que dizer mais do que isso, eu acho que, além de 123, ela deve estar entre 126 e 120. Não deve fugir muito disso não, porque eu lembro que alguém me contou que estava meio com a pressão alta e estava próximo de 126, e tinha uma outra pessoa que também estava com pressão alta, mas não era tão ruim assim, era 120. Então tá, então é por aí que eu estou. Isso é o Felipe com ele mesmo, pensando sobre os problemas que ele tem que resolver na vida. Se a gente usar a ideia de intervalo de confiança, que é a estatística básica, a gente mais ou menos imagina se essa é a minha melhor, my best guess. Isso aqui é o valor que eu acho que melhor descreve a minha pressão arterial e que varia mais ou menos assim. Eu posso imaginar que com 68% de confiabilidade eu devo estar entre 120 e 126 e com 95% de confiabilidade eu devo estar entre 117 e 129. Tá? Ou seja, eu acho que a minha pressão real está entre 117 e 129 com uma confiabilidade de 95%. Isso é o que eu acho. E por que eu acho isso, porque isso me preocupa, eu vou ao médico. Chega no médico, ele tira 5 vezes a minha pressão, num intervalo de 10 minutos. E aí na primeira vez dá 125, na segunda vez dá 126, na terceira vez dá 112, na quarta dá 120, na quinta dá 116. Tá? Então ele tira, tem uma variação na medida, e eu vou assumir que essas observações foram retiradas de um processo independente entre elas. O fato de eu ter tirado primeiro não pode ter me deixado nervoso a ponto de aumentar a minha pressão. Ou seja, ele não me contou os meus resultados. Ele tirou, então, ou seja, eu estou assumindo que o resultado inicial não afetou os outros resultados. Depois que eu faço isso, eu posso calcular qual é a média e qual o desvio padrão dessas medidas. Essas 5 medidas independentes. Dá 119,8 e 4,5. Há 5 anos atrás, antes de... 6 anos atrás, antes de ir para o doutorado nos Estados Unidos, em Hamburgo, e batata frita, era 115. Putz, eu sei porque eu tenho um exame dizendo que era 115. Eu comi muita batata frita, dei uma engordadinha. Fiquei preocupado. Achei que era 120, chegou a 123. Faço uma mensuração, coleto dados, vejo que é 119. E, engraçado, eu achei que eu tinha engordado muito mais, esse negócio fica mais alto. Estranho. Isso é lá atrás. O que acabou de acontecer com o Felipe? O que acabou de acontecer com o Felipe foi o seguinte. Antes dele ir para os Estados Unidos, ele tinha uma noção.
que influenciou o que ele pensava sobre ele mesmo. O que ele pensava? Ele pensava que a pressão dele estava em torno de 123. Agora, é claro que não é 123 exatamente, porque nós todos, seres humanos, calculamos probabilidades de forma natural na cabeça. Né? Então, a maior probabilidade, se eu estou achando que é 123, está aqui. Mas podia ser 121, podia ser 125, estava mais ou menos nessa região. Aí eu fui no médico e chequei. E os dados me disseram que a média era 119. Mas não é 119, porque tem uma variaçãozinha. Então, se eu estivesse checando mais um monte de vezes, eu ia vendo isso aqui mudando para palma. Eu fui para casa, peguei o que eu sabia, o que eu achava que sabia, a partir do meu conhecimento anterior do mundo, do Felipe, que era, ele tem 115 de pressão, atualizei com o meu dado checado de pressão e saí de lá, meus caros, com a minha posterior. O que é minha posterior? Uma estimativa muito mais precisa. Vamos ver que, se vocês compararem a variância dessas distribuições, vão ver que ela é menor. E que levou em consideração aquilo que eu achava sobre o mundo e aquilo que o mundo me disse. A comparação dessas duas ideias me deu essa distribuição posterior. Quanto que é no próximo? 119,8. Isso que eu acabei de descrever com um exemplo idiota é inferência bayesiana. Nada mais do que isso. Eu pego meu conhecimento anterior, multiplico pelo conhecimento que o mundo me deu novo, isso me dá uma realidade nova, posterior, de como é que o mundo se comporta. E o que eu fiz? Eu atualizei a minha informação a respeito do mundo. Eu achava que era de um jeito, contrastado com os dados, e mostrou outro jeito. Tá? Isso aqui foi o que eu acabei de escrever. Então, o que eu tenho? Antes de ir para o médico, eu achava que era 123, uma dada variabilidade, um desvio. Os dados me mostraram que era 119,8, uma dada variabilidade. Eu saí de lá, ajustando o meu conhecimento, que estava aqui, eu atualizei a minha própria ideia sobre esse processo, usando os dados, e cheguei em 121. Tá? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de inferência clássica. Né? Eu estou usando os dados e estimando a partir dos dados o resultado que me interessa. E a posterior é a combinação dessa forma clássica de lidar com o mundo, comparada com a forma bayesiana. Tá? Felipe, mas esse negócio parece me fazer assim, com o exemplo do sangue e da pressão, pode ser que faça pouco sentido, mas me explica um pouco, tenta me convencer de outro jeito. Me dá uma aplicação que realmente faça sentido para nós. Tá? Aí eu tenho que contar um pouco da minha experiência de como é que eu entrei nisso aqui. Tá? Eu estava fazendo doutorado, aprendendo sobre tentando descobrir lá a minha pergunta, aquelas coisas todas, e me dei conta de que o que eu queria estudar estava, e isso veio muito de uma motivação, que depois vai ser comprovado com caixa 2 das campanhas, que era uma coisa meio assim: os políticos fazem coisas que são abertas e coisas que são fechadas. Eles publicizam ações que eles podem publicizar, mas eles não publicizam outras ações que eles não podem publicizar. Financiamento de campanha seria um caso desse. Quanto você gastou na campanha? 6 milhões. 4 dentro, 2 fora. Uma lógica um pouco essa. Tá? Eu queria entender algo parecido com isso, aplicado ao distributivismo. Como é que ele gasta dinheiro? Tá? Então, eu vou dar um exemplo bem rápido de como é que eu usei essa lógica de atualizar um conhecimento a priori, a partir dos dados, como é que isso me dá uma estimativa mais interessante. Aqui eu tenho quanto que é gasto em cada tipo de município. Eu classifiquei os municípios nesses 4 países
Brasil, México, Argentina e Venezuela em 4 diferentes categorias, e essas categorias apresentam gastos diferentes, que seguem uma lógica. Mas isso aqui eu podia ter feito da forma tradicional. Por que eu não fiz? Porque eu tinha alguns problemas. O primeiro deles eu tinha que modelar 2 processos correlatos. Se ou não houve uma alocação de recursos para o município, e depois quanto de recursos foi alocado. Eu estava interessado quanto dinheiro chega no município. Mas quanto dinheiro chega no município depende de 2 processos. Primeiro, o presidente tem que dizer assim, ó, eu quero dar para aquele cara. Depois ele tem que dizer quanto eu quero dar para aquele cara. O outro problema havia uma correlação dentro de cada município no tempo. Porque o fato de você ter ganhado algum dinheiro hoje determina quanto dinheiro você vai ganhar amanhã. Pode ser que você ganhe uma bolada, você vai gastando, até alguém te dar mais uma bolada. Então existe uma correlação dentro desses municípios. Então aqui está o exemplo. Essa é a minha variável dependente. Tá? Um monte de município recebe 0, nenhuma grana num determinado ano. Aí você tem um buraco e depois tem uma distribuição normal de como o dinheiro é gasto. Essa variável é um problema, se eu quiser entender a forma como ela foi criada. Então, no fundo é isso, ó. Ou você ganha ou você não ganha, mas também tem um processo de quanto você ganha. Fazer isso numa forma, usar um modelo de Heckman, tem uma série de críticas, que é um modelo usado para questões dessa natureza. Quem sabe eu não crio o meu próprio modelo. E a outra questão existem padrões ao longo dos anos que eu preciso modelar. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi a minha própria equação numa história que é muito simples, uma equação que é muito simples. O que eu queria fazer? Eu queria estimar y a partir de uma série de parâmetros que eu vou observar usando meus dados. Eu vou fazer isso em 2 processos. O primeiro processo qual a probabilidade de eu ganhar dinheiro. O segundo processo se eu ganhar dinheiro, quanto que eu vou ganhar? O truque é o D. O D é a minha variável que diz se você ganhou ou não dinheiro. Por quê? Se você ganhar algum dinheiro, D vai ser igual a 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, eu vou estimar essa probabilidade de quanto você ganhou. Se você não ganhou nada, esse D vai ser igual a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, eu vou estimar só a probabilidade de você não ter ganhado. Ou ganho. Isso aqui, se eu tivesse que usar a inferência frequentista para fazer, ia ser muito complicado. Eu tenho todas as equações, como é que os dados se comportam, etc. Então, o que eu preferi fazer? Vou usar Markov Chain Monte Carlo, que é uma lógica de simulação bayesiana para estimar aqueles parâmetros. O que eu precisei fazer? Eu escrevi um código de computador, deixei rodando, ficou lá um tempão rodando. Ficou um tempão rodando, porque eu tinha 100 mil casos. Hoje já é pequeno, mas naquela época já era grande. Então, o modelo demorou a ajustar, ajustou bonitinho, demorou um tempo. Mas funcionou. Eu não precisei provar nenhum teorema. Tinha tudo a ver com a maneira de... Era só simular aquela posterior que me interessava. Tá? E mais do que isso, eu queria incorporar o meu trabalho de campo. Porque eu sempre digo aos alunos, eu acho que não tem doutorado mais legal do que o doutorado que você vai a campo para coletar dados. Eu me diverti muito e eu recomendo a todos os alunos que podem fazer trabalho de campo. Você aprende pra caramba, conversando com o seu objeto. E qual era o meu desafio? No meu trabalho de campo, eu queria entrevistar os caras que estavam tomando a decisão que eu estava querendo analisar. Quem são esses caras? Fernando Henrique, Lula, Durval, Anastasia, Bachelet. O Chaves eu não consegui. Eu acho surpresa. Burocratas, professores. Essa turma que entende desse assunto tinha muito para me dizer. Como é que funciona? Me conta aí. Então eu desenvolvi uma metodologia para estimar os priors a partir do que os presidentes me diziam, os especialistas, os caras que entendem de como é que distribui dinheiro na lógica política. Peguei os priors dos políticos, comparei com os dados dos políticos e atualizei a minha referência para descobrir se esses caras estavam mentindo ou não.
para descobrir quanto da informação que eles estavam me dando nas minhas entrevistas era parecido ou próximo do que os dados estavam me dando. Não preciso nem dizer... vou pular isso aqui que eu já estou com... Não preciso nem dizer que na Venezuela a variância do que eu encontrei foi muito maior do que nos outros países. Tá? Mas o resultado é interessante. Quer dizer, esses são os priors que eu obtive a partir das entrevistas que eu fiz no Brasil. O que os brasileiros me disseram? Incluindo os políticos brasileiros. Tem professor aqui também. Tem burocrata, tem Anastasia, tem prefeito de Contagem, tem um monte de gente. Se você... Vê se faz sentido para vocês. Se você é presidente, tem um município que votou pra caramba você na eleição e o prefeito é do seu partido, você enche ele de grana. Você dá para ele alguma coisa em torno de R$15 per capita. Se você só tem o prefeito lá, você dá para ele R$13,8 per capita. Se você ganhou a eleição lá, ou seja, se só tem o eleitor, onde o prefeito não é seu, você dá 10,8. Se você nem foi eleito lá com mais votos, nem tem prefeito, eu te dou uma graninha, 7,3 multiplicamente. Isso é o que os políticos me disseram. O que eu fiz? Peguei isso aqui e comparei com o que os dados me diziam. Eu não trouxe os resultados, porque ia demorar mais tempo, mas o que a minha tese mostra é que essa relação no Brasil é quase linear. Quando eu comparo a prior com a likelihood, a minha posterior ela é quase em cima, não tem variação nenhuma. Eu tenho apenas ganhos em termos de confiabilidade da estimativa, que eu usei a prior. Na Venezuela, não dá para saber o que está acontecendo. Porque eles falam uma coisa, os dados mostram outra. E a tendência dos dados é mostrar um padrão completamente diferente do padrão brasileiro. Então, essa lógica de poder usar o campo como uma ferramenta de conhecimento e contrastar isso aos dados, me foi muito útil para fazer uma discussão sobre como é que é tomada a decisão e como essa decisão é mensurada, medida. Né? O que eu diria que são, então, as vantagens de fazer, né, a análise bayesiana? Fácil de entender e de interpretar. Nós estamos falando só de probabilidade. Eu acho que o mundo funciona de um jeito, uma dada probabilidade. Eu acho que os dados funcionam de um jeito, de uma dada probabilidade. Eu comparo uma coisa com a outra e tenho um resultado. Não requer conhecimento matemático avançado, mas computacional. É programar as simulações do computador que é necessário. E não tem teorema provado aqui. É Bayes theorem. É só o teorema de Bayes. Não tem large sample, não tem questões assintóticas nenhuma. Tá? Flexível, como eu mostrei, eu consegui fazer um monte de coisa que eu não conseguiria fazer facilmente usando inferência clássica, e te permite inovar um pouco. Que você pode mexer nesses seus parâmetros do jeito que te interessa, para que ele represente bem os seus dados. Então, isso é bacana, te dá mais chance de publicar algumas coisas. Além de possibilitar o uso de mixed methods. Campo, quali, transformado em medido de um determinado jeito, e como isso é transportado por uma lógica, como isso é comparado, né? O field work com os dados coletados. Era um pouco isso que eu queria falar. Você passa aqui ou você quer seguir isso? Não, eu vou ficar sentado. Eu não tenho nem sua juventude, nem seu peso. Eu fico muito sentado dando aula. Bom, boa tarde, quero agradecer a Mário o convite. Tem essa coisa que o Mário falou, né, geracional, que nesse caso segue uma frase clássica, né, de que é do discípulo superar o mestre.
né? Então, obviamente, isso eu falo sem nenhuma hipocrisia, né? Foi toda essa geração, não foi só Felipe, né? Essa geração que Mário falou aí, Fred, Felipe, Fabrício, Caminhangueiro, Natália, a maioria da ciência política, infelizmente, mas também algumas pessoas na sociologia, Luciana, foi para demografia, mas a demografia bem sociológica, Flávia Xavier, Valéria, né? Toda uma geração aí que a gente formou de gente realmente muito boa e que, de um tempo para cá, já não estão conseguindo replicar, né, na mesma intensidade, mas vamos ver se a gente retoma aí. Talvez no curso de gestão pública esteja surgindo mais essa coisa, até de ter muitas ciências sociais, né, que não está no seu diploma, no nome dele, Guilherme, né, você tem aí algumas pessoas chegando. Bom, a minha discussão vai ser com a minha preocupação com um aspecto da análise bayesiana, certo? Na verdade, eu acho que a análise bayesiana tem várias virtudes, né? E aí eu discuti os principais pontos que eu acho fundamentais de discussão da análise bayesiana, que é, primeiro, permite lidar de forma mais arrojada com a questão da incerteza. Tá? E isso, para nós, cientistas sociais, é uma grande vantagem. É uma coisa muito, muito boa. Né? E, inclusive, levou ao desenvolvimento de algo que era um problema para nós, que é a questão da indução. Né? As ciências sociais sempre foram indutivas, mas nós sempre tivemos uma limitação muito grande em termos de uma análise indutiva com ferramentas mais rigorosas, quantitativas e tal. Nós temos pouco, na abordagem tradicional, frequentista, nós temos poucas técnicas que se adequam a análises mais exploratórias, mais indutivista. Né? Então, a minha discussão vai ser a questão fundamentalmente epistemológica da análise bayesiana. Não vou entrar nos detalhes estatísticos que Felipe entrou. Por exemplo, até depois que você apresentou isso quando você fez prova do concurso, e depois eu te perguntei, você disse, depois eu converso com você, e a gente até hoje eu não entendo bem qual a diferença daquele modelo que você criou no modelo de Heckman, por exemplo, que basicamente me parece a mesma coisa, né? Que é uma equação probit com uma equação linear. Né? Então, até hoje eu não sei a diferença disso para um modelo Heckman. A gente pode conversar depois, mas a cerveja chamou outros assuntos e não esse. Então, algumas coisas, para mim, eu não entendo bem do seu modelo que você usou, mas, sem dúvida alguma, é algo muito interessante. Agora, então, lidar com a questão da incerteza, e isso, inclusive, também permitiu o desenvolvimento de análises mais indutivistas nas ciências sociais, que eu acho que é muito útil para nós, porque nós não temos, felizmente, a arrogância teórica, por exemplo, de uma economia neoclássica, de achar que tudo pode ser, que nós já sabemos tudo a priori, e também permitiu o desenvolvimento, aí sim, isso é interessante, né? Um desenvolvimento de uma série de procedimentos metodológicos e até lógicos para o avanço da análise qualitativa. Então, muitas coisas na análise qualitativa, de forma direta ou de forma indireta, hoje está usando a abordagem bayesiana. Né? Process tracing, de forma explícita, mas, por exemplo, o próprio QCA, na hora de você fazer a tabela de verdade, há um elemento de subjetividade que é claramente influenciado pela questão bayesiana. Então, foi importante. Eu mesmo já usei uma abordagem desse tipo, está nesse artigo que foi publicado lá em 2007, naquele livro que Neumann organizou e tal, que nós, para resolver um problema de Neumann, que ela queria porque queria uma coisa lá, que era eu usei uma simulação de Monte Carlo para poder resolver um problema que ela queria. Ela queria porque queria ter uma variável que não existia. Né? Então, eu usei simulação de Monte Carlo para chegar a essa variável que ela queria, porque ela queria saber
o status socioeconômico da ocupação das mães dos entrevistados. E mais da metade das mães dos entrevistados não tinham status ocupacional porque eram donas de casa. Então, eu usei uma lógica bayesiana na época, a partir da simulação de Monte Carlos, e nós fizemos isso. Nesse artigo que está publicado naquele livro dela, lá baseado no BH Survey. Não foi tão complicado, porque não tinha tantos dados, o BH Survey era uma amostra pequena, né? Então, você teve uma dificuldade computacional muito maior que o seu problema do que a gente teve aqui, que foi bem mais simples, mas só para dizer que, por exemplo, quando é necessário, a gente faz. Né? Agora, e aí, claro, a abordagem bayesiana, gente, trouxe uma quantidade de solução para problema de dados incompletos fantástico. Por exemplo, o pessoal aqui da estatística, que hoje Renato Assunção, por exemplo, hoje ele está na computação, porque ele efetuou, ele briga nos cantos, vai para o outro, tal, saiu da estatística e foi para a computação. Então, Renato, ele, por exemplo, deu uma contribuição enorme no Brasil para a questão de estimação de taxas demográficas com dados incompletos. Então, taxa de mortalidade infantil do município e tal. E também de suavização. Você tem um município muito pequeno, taxa de homicídio. Você tem um município muito pequeno, passa anos sem ter um homicídio. Aí tem um homicídio, a taxa vai lá em cima. Né? Então, ele utilizou desenvolveu uma série de procedimentos bayesianos, por exemplo, para lidar com esse tipo de coisa e tal. Então, para lidar com uma série de questões sobre dados incompletos, então eu acho que isso é muito bom. Né? Agora, o grande problema está nesse terceiro ponto, que é depender de julgamentos subjetivos do analista com base em um grau racional de convicção, como chama Cox. Eu acho essa expressão de Cox dá fantástica. Né? Seria o grau racional de convicção. Que diabo é isso? Aí é que mora o perigo. Né? Então, meu Deus, eu trago essa frase, essa citação de Cox, do artigo que Mário eu passei do pessoal. Ele diz, né? Um certo tipo de consistência do comportamento pode ser demonstrado para concluir, para implicar que as leis da teoria de probabilidade se sustentem. Note-se, entretanto, que isso não é uma teoria empírica do comportamento baseado no que as pessoas de fato fazem, mas no lugar disso, uma especificação da forma como elas se comportariam, teriam que se comportar para ser autoconsistentes. Né? Então, uma dificuldade muito grande com isso na base da discussão pública da evidência científica é que se trata as intuições pessoais na mesma base de que evidências de dados reais, né, dados duros. Mais explicitamente, trata todas as probabilidades, digamos, uma probabilidade de 0,5, como se fosse uma isso, um pé de igualdade, exatamente. Independente delas serem baseadas em mensurações feitas de forma cuidadosa, de frequências, ou em julgamentos transitórios, pessoais transitórios. Em algumas situações, distribuições a priori, tudo isso que o Felipe colocou, baseado em careful summary of experts, análises, né, de experts, né, de julgamentos dos experts, né, de forma cuidadosa, podem ser usados quantitativamente. Mas o escrutínio da sua base de evidência é crucial. Né? Ou seja, essa questão final é a questão central. O escrutínio, né, da base. Ou seja, então, The American Rifle Association sempre diz uma coisa, assim, aquele pessoal do lobby das armas nos Estados Unidos sempre diz que armas não matam, pessoas matam. Né? Então, claro, o método bayesiano
não causa mal a ninguém. Mas pessoas usando o método bayesiano podem causar mal aos outros. Então, do mesmo jeito que eu, particularmente, defendo o controle de armas, eu me preocupo com o controle epistemológico, o controle da comunidade científica sobre o uso de abordagem bayesiana. Então, quais são os problemas potenciais? Né? É frágil com relação a um elemento fundamental da análise científica, a replicação. Isso aí é um tótem científico que complica. Quando você tem tal nível de subjetividade na definição dos priors, dos a priori, e, por exemplo, claro, quando se faz, como o Felipe fez, a partir de um levantamento de campo, né, em princípio você ganha densidade. Mas o problema outros cientistas estavam presentes nessas entrevistas, entendeu? Então, tem uma série de questões de controle aí que é um pouco complicado. Então, permite muito mais graus de liberdade para o analista. Isso pode ser usado de forma bastante perversa e, portanto, exige da comunidade científica ou profissional da área, de cada área, um nível de controle de pares muito maior e que demanda um tempo coletivo grande. Na ausência de interesse por parte das comunidades científicas ou profissionais, absurdos podem se estabelecer. Só que um M aí. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo perverso da abordagem bayesiana. Esse texto é um espetáculo. As duas mais... O charme está na fonte. O negócio está na fonte. As duas mais modernas teorias sobre a evidência atualmente são o probabilismo, na vertente do bayesianismo, e o explanacionismo. Muito sucintamente, o bayesianismo, fundado na atualização de probabilidades condicionais do teorema de Bayes, busca atualizar a probabilidade de uma hipótese com base em evidências apresentadas. Na linguagem probabilística, a evidência confirma ou desconfirma uma hipótese H. Contudo, a vertente probabilística de análise de prova apresenta inúmeras dificuldades para as quais ainda não foi apresentada resposta convincente, como o problema das probabilidades iniciais, os priors, a complexidade dos cálculos, o problema da classe de referência. A complexidade dos cálculos deixou de ser um problema, na verdade, nem sei porque esse cidadão colocou isso aí. O problema da classe de referência, o paradoxo das conjunções, as evidências em cascatas, etc. Muito bem. Alguém adivinha quem escreveu isso aí? Hã? Não. Eu ia chamar Felipe um cidadão. Eu ia tratar meu querido. Dallagnol. Quem escreveu isso aí foi o procurador Dallagnol nas alegações finais da acusação feita ao ex-presidente Lula, no qual ele está tentando, ao final, justamente justificar que as suas convicções podem se transformar em provas a partir de uma abordagem bayesiana. Então, desculpa a sacanagem, mas eu sei que foi golpe baixo. Era para ser divertido. Era para ser divertido. Era para ser divertido. Então, esse é o perigo. Ou seja, a análise bayesiana traz para nós, cientistas, um trabalho extra enorme, que é uma questão de controle de pares. Ou seja, nós temos que nos controlar, nós viramos fiscais uns dos outros, de forma que gera um custo muito grande, porque é um custo sem benefício individual, né? É um problema de ação coletiva. É um dilema do prisioneiro, é um problema de ação coletiva, porque nós passamos até agora que olhar muito mais, né, uns fiscalizando o trabalho um do outro, e claro, ainda assim, essa coisa dos priors, mesmo com ainda é uma caixa preta. Né? Você sempre vai ter isso como é totalmente impossível. Agora, claro, né? Em ciências, claro, em algum limite sempre vai ter. Você teve aquele caso daquele coreano na área de biologia, sem se preocupar com nada de abordagem bayesiana, se tornou um dos cientistas mais famosos na área de
pesquisa sobre câncer, se não me engano, não me lembro agora qual era exatamente, e depois de 20 anos de profissão, descobriram que ele era picareta, né? Que ele forjava os resultados e tal. Mas o fato é que, se por um lado a análise bayesiana permite que se torne mais rigoroso algumas coisas que eram muito menos rigorosa, né? Muito mais subjetiva, por outro lado, traz subjetividade para um tipo de análise que era tradicionalmente menos, embora, claro, se você vai dizer, toda análise estatística tem uma série de decisões arbitrárias, é verdade, né? Você tem uma série de coisas que são arbitrárias, mas foram decididas coletivamente, depois de muito tempo. Tal. No caso da análise bayesiana, cada pesquisador, cada analista de dados pode criar a sua arbitrariedade. Né? Isso, então, é o que eu acho que é. Ou seja, é uma senhora ferramenta, mas é um pilho. É isso que eu tenho para dizer. Faça a companhia, eu vou mostrar. Eu não vou mostrar nada. Oi, todo mundo. É um prazer estar aqui hoje. Eu queria começar agradecendo o Mário e o Secomp pela série de palestras, da qual eu sou extremamente fã. E queria, em seguida, agradecer especificamente pelo convite de hoje. Não é muito fácil falar, depois de duas referências, Neves e Nunes, sobre um tema que, a inferência bayesiana, ao qual eu tenho me aproximado apenas recentemente. Mas estou super feliz com o desafio, aprendi um monte nos últimos dias e fico muito contente de estar aqui. Bom, correndo o risco de ser um pouco repetitiva e certamente não tão rigorosa em algumas descrições, o que eu pensei em fazer é trazer alguns contrastes na inferência frequentística bayesiana, muito rapidamente, com o objetivo de poder substanciar algumas perguntas. E depois que eu passar por esses três contrastes, eu gostaria de falar sobre provocações mais gerais, não tão ancoradas nesses contrastes. Vamos lá. Contraste 1. Então, temos duas máquinas de fazer estimativa. Né? Na frequentista, a gente usa os dados para calcular a likelihood, que é a probabilidade de obter os dados que eu obtive dada que a hipótese nula é verdadeira. Com isso, produz um intervalo de confiança, digamos, de 95%, o que significa que, se repetíssemos o experimento muitas e muitas vezes, com amostras de mesmo tamanho, aproximadamente 95% das estimativas intervalares, desses intervalos calculados, conteriam o verdadeiro parâmetro populacional. E aqui é o que o Felipe fala, né? Senhor mínimo, sei. Essa minha descrição é enrolada porque a lógica frequentista é um pouco enrolada. Né? Então, aí vem a advertência. A gente não calcula a probabilidade da hipótese nula. Né? O teste de hipótese baseia-se no p-valor, que é a probabilidade de um fenômeno observado, por exemplo, uma média amostral, ou de um fenômeno mais extremo que aquele fenômeno observado ter ocorrido por acaso, como o Felipe comentou. Aqui a gente podia entrar na discussão do p-valor, se é útil, se não é, mas eu vou deixar isso de lado para um segundo momento. Na abordagem bayesiana, a gente usa a likelihood e a distribuição a priori. Esse contraste, como o Felipe falou, vai retornar a distribuição a posteriori, que é uma distribuição ajustada pela likelihood. O teste de hipótese não vai se basear no p-valor, mas na distribuição posterior da hipótese. Com base no que a gente já sabia sobre o fenômeno e o que eu aprendi na amostra, qual o intervalo de valores do parâmetro que eu quero estimar tem maior probabilidade de assumir. Estou falando do highest posterior density interval.
Tudo bem, então feita essa comparação das duas máquinas de produzir estimativa, me ocorre a pergunta que é a seguinte. Ao incorporar na inferência bayesiana o que eu já sei sobre o problema, ou o que eu acho que eu sei, será que eu não estou reforçando o conhecimento atual? Não tenho viés na direção de um prevailing knowledge? Eu vou voltar esse ponto um pouquinho mais para frente. O segundo contraste é sobre o lugar da incerteza. Então, na abordagem frequentista, a incerteza reside nos dados, mais especificamente na distribuição amostral das estimativas. Estou falando da distribuição do beta-chapéu, do teta-chapéu. Cada parâmetro chapéu estimado é calculado a partir de uma amostra distinta, com o mesmo tamanho de outras infinitas amostras, isso por assumption, de outras infinitas amostras aleatórias extraídas da mesma população de interesse. Na inferência bayesiana, o local da incerteza é outro. A incerteza reside no parâmetro. Os dados são fixos e a gente não recorre ao artifício da noção de distribuição amostral de parâmetros estimados. Considera-se existir uma distribuição de parâmetros, uma distribuição não amostral. O parâmetro a estimar é tratado como uma variável aleatória e nosso conhecimento sobre o mundo pode sempre ser melhorado. A incerteza é introduzida através do prior e é atualizada ao combinar-se o prior com a likelihood ou verossimilhança. Muito bem. Daí vem a minha pergunta. Se a gente está pensando numa distribuição de parâmetros na inferência bayesiana, e não na noção de existência de um parâmetro pontual, fixo, verdadeiro, será que a bayesiana não é mais realística, dado que os nossos desenhos de pesquisa tendem a carregar algum risco de viés em inglês? Porque essa obsessão com uma estimativa pontual. Tá? Se na minha primeira pergunta parece que eu tinha um viés pró-frequentista, agora eu tenho um viés pró-bayesiano. O terceiro contraste é sobre os requisitos informacionais e algo que me parece ser um falso dilema. Então, na inferência frequentista, a gente precisa dos dados amostrais para calcular a likelihood. Na bayesiana, a gente precisa dos dados amostrais para calcular a likelihood e do prior. Será que realmente a gente escolhe entre modelos? Porque se você pode fazer bayesiana, você pode fazer frequentista. Se você pode fazer bayesiana informada com elicited priors, como o Felipe fez lindamente na tese dele, também poderia fazê-lo com não informativos, os priors que não estão baseados numa pesquisa de campo, por exemplo. Então, na verdade, a possibilidade de aplicação da inferência bayesiana é muito maior do que poderia parecer a priori. Mas ele tem que pegar uns dados. Aí fica um tanto, eu imagino, a cargo do pesquisador, da pesquisadora, determinar qual abordagem é mais indicada, dado o contexto da pesquisa. E me ocorreu que mesmo se você escolher frequentista, porque você acredita que não tem os priors, isso é uma decisão, você podia gerar o prior, entende? Então eu fico um tanto curiosa sobre, primeiro, quanto de um dilema existe entre essas duas abordagens na sua aplicação prática e quão objetiva é a noção de não ter prior. Um prior é dizer não preciso de prior, ou o prior não se adequa, né? São os non-informative priors. Exato. Que aparecem dos próprios dados, um monte de continha e outras assumptions. Então, eu comentei esses três contrastes, né, sobre a máquina de fazer estimativa, sobre o lugar da incerteza e sobre um falso dilema. Né? Agora eu queria passar para duas provocações mais gerais. Né? Eu queria colocar a pergunta do que a gente consegue com a abordagem bayesiana, o que é líquida, a contribuição líquida da abordagem bayesiana, que seria impossível de obter
com a frequentista, né? E eu tenho algumas hipóteses que eu queria lançar aqui para serem testadas nesse sentido. De uma palma bayesiana ou... Como vocês quiserem. Alguém podia dizer que a principal, e aliás o Jorge falou um pouco disso, a principal contribuição da inferência bayesiana é formalizar e explicitar um processo inferencial em contexto de small n. Sendo assim, dá para a gente dizer... por que isso? Né? Porque, bom, você não precisa da amostra grande para poder usar as distribuições assintóticas e calcular seus parâmetros. Mas também, eu levanto uma outra razão, que é a seguinte: na amostra grande, existe uma chance substantiva de que os dados vão conduzir o resultado, em oposição com o prior conduzir o resultado. Né? Então, combinando a capacidade de você fazer estimativa com a amostra pequena e o caráter do large N, fazer com que os dados observados tenham uma preponderância na obtenção do resultado, será que a inferência bayesiana não tem como seu grande valor agregado a nossa capacidade de explorar o small n? Mas será que não é aí mesmo? Enfim, é uma ideia. E nesse sentido, será que a inferência bayesiana não é especialmente valiosa para os estudos qualitativos? Né? Recentemente eu tenho, não sei se eu dando detalhe, mas eu tenho tentado entender um pouquinho de process tracing e também estou tentando fazer essa conexão, né, da análise bayesiana com o process tracing, como que a partir da minha noção anterior sobre os dados, eu posso atribuir um valor comprobatório maior ou menor para uma piece of evidence que foi coletada qualitativamente por uma análise de process tracing, né, para os testes lá do process tracing. A segunda provocação tem a ver com a combinação das análises, se tem antagonismo, se não tem, qual que é o ganho de utilizar Bayes para ajudar em frequentista ou vice-versa. Então, eu encontrei aqui alguns exemplos de combinação. Né? No primeiro deles, é a inferência bayesiana, que está servindo de ajuda para a inferência frequentista. E é um exemplo sobre pesquisas de genoma. Então, o propósito mais comum nas pesquisas de genoma é usar a inferência bayesiana para obter uma probabilidade posterior, não sobre uma média, mas sobre o erro padrão para usar em teste antigão frequentista. Né? Então, a bayesiana servindo como uma estimativa como um critério de um teste frequentista. Um segundo exemplo vai no sentido contrário. Né? Então, esse segundo exemplo tem a ver com um diálogo entre um estatístico de Colômbia chamado Andrew Gelman e um pessoal da Universidade do Texas, em Santo Antônio. Você conhece essa história? Então, o pessoal de Santo Antônio, Durante colegas, em 2013, publicou um artigo dizendo que mulheres solteiras, em período de ovulação, eram mais prováveis de votar no Obama, e que as mulheres casadas, em período de ovulação, eram menos prováveis de votar no Obama, na eleição de 2012. E aí, o que o Gelman fez? Ele falou, não, pera... Né? A eleição foi um período perto das mulheres. Para algumas pessoas. O que o Gelman fez foi usar a informação que existia sobre o fenômeno de preferências eleitorais como prior para um estudo em que você queria saber se ciclo menstrual tinha a ver com votar pro Obama.
E aí o prior dele é que não, gente, não tem nada a ver, até porque as preferências eleitorais tendem a ser bastante resistentes dentro de um ciclo eleitoral. Imagina de um ciclo menstrual, né? Não tinha razão para acreditar que essas preferências dos eleitores mudariam num curto espaço de tempo. Então, aqui você usou uma análise bayesiana para rever um resultado frequentista, né? E é justo dizer que não é porque era frequentista, tinha vários problemas no estudo, né? Um pouco além. E é o que você falou, não importa a árvore, se tiver um doidão vai matar, né? No fundo é isso. E aí... Exato, frequentista também mata. E para encerrar, eu queria só propor Só uma... que aí então, desculpa. No caso do frequentista, claro, que a não ser que ele realmente tenha excluído, geralmente você acha no artigo onde estão os absurdos metodológicos. E a minha preocupação é que, no caso das análises bayesianas, seja mais fácil esconder absurdos metodológicos. E aí, para terminar, eu queria propor uma pergunta que é mais uma brincadeira, não fui eu que inventei, é de Orloff e Bloom, de 2014, que é a seguinte. Então, a abordagem frequentista tem sido usada por mais de 100 anos e a gente produziu avanços tremendos na ciência. Será que essa história de avanço com base em estatística clássica não é um prior super forte para acreditar na inferência frequentista? O que a gente sabe é que ela produziu avanço. Nós sabemos quanto avanço deixou de produzir. Mas... Contrafactual. Exatamente, não está disponível. Mas algum avanço aconteceu. É isso, gente. Obrigada. Fala um pouquinho depois. E depois a gente abre, mas primeiro reage. Eu primeiro? É porque eu vou limpar aqui a sujeira que eu fiz. Tá. Eu queria falar umas coisinhas. Eu acho que eu fingi que eu sou advogado bayesiano. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou defensor de boa análise, de boa estatística, entender o mundo melhor. E a maneira de fazer isso varia dependendo de o que você está tentando entender, né? O problema de todas as naturezas. Então, eu não estou aqui defendendo nenhum dogma, eu acho que tem dogma, mas as questões que Jorge e a Ana fazem são questões interessantes. Então, eu queria compartilhar. Né? A primeira coisa, esse trabalho que eu apresentei aqui ele foi premiado pela American Political Science Association como o melhor poster metodológico do ano de 2013. E para publicar esse artigo, eu tive que abandonar o que me deu o prêmio. Essa história é sensacional. Eu mandei para a IPSR e a resposta que me foi... a devolução da resposta foi: será que os flyers não estão afetando o seu resultado de forma que você podia ter criado qualquer um desses flyers para gerar o resultado que te interessa? Então, para convencer os pareceristas de que não tinha isso que o Jorge está chamando de perigo, né, de esconder os absurdos metodológicos, o que eu tive que fazer? Eu tive que usar algo que é super frustrante para quem está tentando combinar métodos. Né? Eu tive que tirar os meus priors da análise e criar non-informative priors. O que são non-informative priors? São distribuições de probabilidade que não fazem nada. Então, eu tinha uma probabilidade associada aos meus dados. Eu tinha uma outra distribuição de probabilidade associada aos meus priors. Né? Só que a variância, a incerteza desses priors e o tamanho desses priors estavam afetando, né, na multiplicação, a construção de uma posterior. O que eu tive que fazer? Ao invés de usar os priors com os políticos, eu tive que criar isso aqui. Ou seja, é constante uma variável aleatória.
um foco. Né? De forma que isso, multiplicado por isso aqui, na verdade só está afetado por isso. E aí, Ana, eu comecei a pensar, então, não serviu de nada fazer Bayesian. Né? Mas serviu para uma coisa importante, que eu acho que é uma contribuição legal. Mesmo usando non-informative priors, a variância da minha estimativa é menor, o mean square error é consistentemente menor do que o mean square error de uma regressão de um parâmetro estimado da lógica quantitativa. Então, se tem uma coisa que você ganha com certeza na lógica da contribuição líquida, é a redução da variância e a capacidade de say what you need, né? de lidar com as probabilidades. Então, foi super frustrante para mim ter que ficar mais consistente. Ficar mais consistente. Foi super frustrante para mim ter que abandonar o que eu achava mais sensacional, que era essa combinação, mas você tem muita dificuldade de publicar hoje na ciência política, usando inferência bayesiana, pelos problemas que o Jorge apontou. Então, isso é real e é algo que a disciplina vai ter que pensar a respeito. Então, você queria falar? A outra coisa é, aí eu, também para explicar, uma das críticas que o Jorge apresentou quando cita o Cox é que você trata prior e likelihood como pares, equivalentes. Isso não é verdade. Tá? O Cox está, não sei o que ele estava pensando, mas a equivalência dos dois modelos se dá se as variâncias, se o grau de incerteza da prior e da likelihood forem iguais. Tá? No meu caso, neste exemplo aqui, ó, a variância aqui é muito menor. Nesse exemplo que eu estou dando. E a variância aqui é muito maior. Então, na verdade, aqui os priors estão tendo mais força do que os dados. Tá? Por que esse caso é o caso em que os priors não têm nenhum efeito? A probabilidade é igual, tem uma variância. Então, esse tratar igual, na verdade. Geralmente, você consegue diminuir, melhorar a consistência da sua estimativa porque você incorporou do lado de cá um certo peso, é proporcional à variância. E aí, só mais um ponto para passar a bola. Eu acho, assim, que o Bayesian é mais realista, mas tem realmente todos esses perigos e problemas. Por isso que a gente ainda não caminhou. Agora, acho que para os cientistas políticos que estão aqui nos ouvindo, tem uma contribuição líquida bayesiana que deve sim ser levada em consideração. É para quem está fazendo um estudo de small n, em que o n é o universo, não a amostra, usando o non-informative priors. E se você tem o universo de países da América Latina, são 17, 18, 20 algumas coisas. Small n, não passa de 30. Né? Mas é o universo. Você está comparando os sistemas políticos desses países. E você não está incorporando prior, você está no melhor mundo possível no uso do Bayesiano. Por quê? Você está tratando aquilo como universo, você não está imprimindo nenhum perigo metodológico ao não elicitar prior, e não precisa depender de defesas assintóticas dos seus parâmetros. Então, essa sua observação ela é muito pertinente. Acho que aí está, sim, a principal contribuição para a ciência política da Porque o small n, mesmo não informativo, vai ajudar a reduzir a Exatamente. E você pode calcular a significância estatística tendo small n. É só você olhar a distribuição de probabilidade e qual é a chance do seu parâmetro que você estimou a partir da posterior está entre menos 2 e mais 2 desses padrões. Então, você... Não é só ser small n, é o fato de ser um dado proporcional. Não, é porque aí, no nosso As caso, duas que a gente coisas, estuda países, é. sistemas, instituições, isso se aplica muito diretamente. Porque você trata o small n como universo, que é o universo. E aí você resolve o problema. Não.
A única coisa que eu observar era isso, que eu terminei não chamando a atenção na hora que eu falei, que essa é uma grande vantagem também. Aí sem controvérsias, né? É de você poder ter uma espécie de teste quando você trabalha com dados populacionais. Né? Isso aí eu acho que uma grande, talvez a mais importante contribuição nessa análise dizendo, além dessa coisa de quando você tem problemas nos dados, né? Como o exemplo que eu dei, que esse é um outro ponto importante que eu esqueci de fato que você tinha falado e eu esqueci de ressaltar. Isso aí então, eu acho que a gente pode resumir assim, vamos dizer, 3 coisas um pouco controversas. A questão de dados incompletos, a questão de pequenas amostras e a questão de dados populacionais. Né? Nesses 3 pontos, eu acho que não tem muita controvérsia. Né? Diante do não uso de priors informacionais. Exatamente. Perguntas? Abrimos? Não, eu tô... Ah, coordenar as perguntas, claro. Oi, Joia. Só esclarecer esse Só um minutinho. Vocês querem fazer uma avaliação da demanda, só pra gente ver se divide perguntas, se faz bloquinhos? Bloquinho mesmo. O Mauro e o Bruno. Eu posso fazer. Não. Vou começar aqui, Mauro. Vai lá, Mauro. esclarecer. Para mim ficou claro. Então, o dado populacional, você estava falando quando é o universo. A mesma coisa. Nós estamos falando da mesma coisa. Dados, quando você tem populações no universo. Dado populacional. Não, claro. Não. Estamos falando do universo da quando você está tratando dos seus casos, não de forma amostral, mas O mesmo quando você tem amostras muito grandes, como por exemplo a gente tem a PNAD. Você trabalha com dados da PNAD, tudo é significante, né? E algo como uma estratégia brilhante pode ser útil para a gente ver. Para ter uma visão, uma noção mais realista, dessa significância. Exatamente. Um contraste entre o seu dado e a sua teoria. Bruno? O comentário, na verdade, é mais epistemológico do que do ponto de vista da operacionalização das técnicas. Porque eu gosto muito, quando eu assunto, de pegar um pouco da história, de como surgiu das ideias e tal. Acho que é muito interessante pegar o livro do Laplace. Está publicado em português, coisas que eu vou contar. O Laplace é o grande criador da ideia de você construir uma teorização de probabilidade que antes era chamado apenas de acaso. Existia uma confusão do que era o acaso, o jogo de azar era muito comum, teve o mundo antigo. Então você, em função de ter o conhecimento de todas as probabilidades possíveis desse mundo, você consegue definir a probabilidade da ocorrência de dado fenômeno, você conhece o mundo. No Laplace, ele faz uma discussão que vai começar um pouco a ideia, do Pascal, da discussão subjetiva de probabilidade. Então, você parte do grau de crença que você vai ter, e em função do grau de crença que você vai ter, onde você não necessariamente conhece todo mundo, você vai poder estimar uma dada probabilidade de ocorrência. Para fazer esse comentário, foi o seguinte sentido. A respeito de quando você comentou, você falou que não tem muita matemática por trás, tem muita matemática por trás disso aí. Eu tenho convicção, como o Daniel, que a abordagem bayesiana ela não trata de forma adequada de certeza. A respeito de ser um grande avanço com relação à frequentista, mas ela ainda não colabora de forma profunda para você discutir a incerteza não probabilística, que é um tipo de incerteza que os clássicos já tentaram discutir. E quase dizendo aqui, o Keynes, por exemplo. Keynes da economia, para quem não sabe, o primeiro livro dele grande, importante, é discutindo probabilidade. Fundamento da probabilidade subjetiva. E ele, junto com o Ramsey, o Savage, depois, vão tentar adequar uma forma de construção de probabilidade a partir do grau de crença. E por isso eu digo que a bayesiana, ela não trata adequadamente a incerteza, porque ela ainda assume, matematicamente, tal como a frequentista, que o somatório de todos os estados do mundo é unidade, é um. Se eu estou assumindo, a priori,
que é o somatório de todas as probabilidades possíveis do mundo, que eu posso não conhecer todo mundo, vai dar um, eu não estou trabalhando com certeza. Ou seja, eu estou ainda assumindo uma posição que é chamada de aditiva. O problema todo é que a partir dos 50, todo um desenvolvimento metodológico na área, discutindo probabilidade subaditiva, que é quando o somatório de todos os estados do mundo não dá 100%, é menos de 1. Aí sim você tem uma discussão profunda de grau de incerteza mais adequado do que o bayesiano. A despeito do bayesiano já ser uma grande contribuição com relação à quantista para trabalhar com incerteza. Era um comentário mais, não sei, epistemológico talvez, ou histórico, não sei. Eu tenho uma convicção de que o bayesianismo ainda não trata adequadamente essa incerteza que não é probabilizada, em função de não considerar a probabilidade subjetiva. Felipe, isso do a priori, né? Do priori. Achei fascinante, eu não conhecia a tua pista de doutorado, o Mix Matter, né? Pegando as entrevistas com os especialistas, cotejando. Mas aí, só para pegar dois exemplos, dois que você deu, da tua tese e do Felipe medindo pressão. Eu falo assim, então, a precisão, o grau de conhecimento, a qualidade, vamos dizer assim, do priori, ela pode ser muito diversa. Ela pode ir desde um feeling do Felipe em relação ao seu, né, a um especialista que tem um conhecimento supostamente bem fundamentado a respeito do que está falando. Aí eu pego na questão do Cox, na citação que o Jorge trouxe, do equal footing. Que você vai estar colocando em pé de igualdade afirmações, sei lá, conhecimentos provisórios, que têm natureza muito distintas, e graus de, talvez, de confiabilidade muito distintos. Uma é uma intuição, outra é um conhecimento especialista. Fiquei mais preocupado quando você falou, não, mas ali o a priori tem mais, não é igual o fruto, não, porque o a priori lá tem mais peso ainda, porque a distribuição é mais... Mas aqui eu estou dando só um exemplo. Mas nesse exemplo, por exemplo, né? No exemplo... Se você desse o exemplo que qualifica, que eu dissesse, não, alguns conhecimentos que antecedem os priori, a gente tem algum nível de juízo sobre o seu peso em função de critério X, Y, Z, eu ficaria mais tranquilo, não sei se é essa a palavra, mas enfim, eu estou só querendo entender melhor esse dar peso igual, colocar em condições de igualdade informações que têm, talvez indo um pouco na direção que o Jorge estava colocando, né? Informações que podem ser muito bem fundamentadas, mas podem ser chutes, né? Claro. O teu é um chute. Bem, a outra questão é de natureza mais epistemológica, e aí não sei se é uma mera intuição, eu não sei se você teria que falar sobre isso, mas me pareceu que tem uma certa afinidade entre o modelo bayesiano e alguns avanços recentes, não tão recentes agora, na ciência política da psicologia cognitiva, em modelos de tomada de decisão, em processamento de informação. Eu estou pensando em heurística, estou pensando em online, em modelos de processamento online de memória, que procuram modelar, então, o comportamento do cidadão de forma muito mais realista do que, por exemplo, a tradição de Michigan, que o cara tem que ser sofisticado, racional, super informado, quase que como diria uma enciclopédia ambulante. Isso. Então, uma visão muito mais realista, vamos dizer assim, muito mais natural, né, de como se dá o processamento da informação num contexto de tomada de decisão. E eu pensei, de um lado, na heurística, e, curiosamente, na psicologia cognitiva, é pensada como algo que conduz ao erro. Na ciência política se apropriou do conceito e passou a entender como algo que conduz à boa decisão, né? Mas isso é uma outra questão. Mas eu queria também saber se existe uma discussão por aí de aproximação desses dois modelos, né? Um nível teórico, o outro na aplicação metodológica. E são essas duas questões. A gente tem... Talvez não mudando, dando uma linha que você comentou, né?
o Savage, o grande teórico dos 50, justamente teoria da decisão. Ele vai discutir teoria da decisão e vai propor uma discussão de probabilidade subjetiva em dois mundos distintos. Ele chama de dois mundos distintos. Um que ele chama de mundo grande, o outro que ele chama de mundo pequeno. E ele fala que a probabilidade subjetiva só deveria ser aplicada ao mundo pequeno. Casaria muito bem com a ideia que a gente tem hoje de modelo small n. Eu não sei se, de fato, há uma correlação direta, o que ele chamou de mundo pequeno, com small n. Mas acredito que deva ter assim, uma relação do que ele chamou como sendo o local adequado de aplicação de probabilidade subjetiva a modelos do mundo pequeno. Vamos lá? Eu vou? Bruno, essa provocação é excelente. É isso mesmo. O pressuposto de qualquer conversa que usa a probabilidade, ainda mais a probabilidade condicional, é que a soma dos eventos tem que estar 1. Né? Então a gente está, a priori, para brincar com a expressão, assumindo que é possível organizar, categorizar e apreender tudo no mundo a ponto de saber apenas o que é mais provável. Então essa provocação, ela de fato está colocada e eu acho que não tem nenhum bayesiano tentando fugir dessa provocação e dizer, não, mas a gente pelo menos é capaz de modelar a incerteza de uma forma um pouco melhor que os frequentistas, por isso não seria importante. Eu acho que não, o que você está trazendo é relevante, né? Não necessariamente nós somos capazes de ter observações que somariam na sua análise completa. Agora, fica para nossos colegas tentarem desenvolver uma forma de lidar com isso, né? Eu acho que de forma aleatória. Né? Querendo ou não, a nossa fuga mais próxima do que você está falando não, mas a gente tem uma equação onde a gente assume um erro, e esse erro é probabilístico, aleatório, e, portanto, nos ajuda a lidar com essas questões. Eu acho, Bruno, que você tem razão, tem muita matemática, sim, mas você escapa dessa matemática lidando com problemas de forma computacional. Né? Então, você consegue não ter que derivar. Matemática é um pressuposto. Está por trás. Assim, você não tem que derivar a multiplicação de uma densidade normal versus uma densidade gama, né, para encontrar uma posterior beta. Você faz isso simulando, usando uma Markov chain. Então, é aí que está a fuga. Mas, de fato, por trás tem um monte de coisa. Mário, você traz duas questões que são super relevantes. Eu estava querendo falar disso também, aquela hora eu esqueci. Então, primeiro, no que diz respeito ao meu negócio, o mais interessante, que eu obviamente não explorei aqui, é que em alguns países, Uma observação que me chamou a atenção no início, quando você apresentou, você falou que você usou um termo forte, para saber se vocês estavam mentindo. Isso. Então, você está usando um como parâmetro para ajudar o outro, não para você combinar a informação e chegar a posteriori. Claro. Mas eu acho que não era isso, foi... Não, porque depois eu recebi um pouco essa provocação. Claro, no método em si, eu não estou ali testando quem está certo. Eu estou combinando, multiplicando informações para saber mais. Saber mais no sentido de reduzir a incerteza da minha estimativa. Mas chegou um momento que meu orientador falou, será que a gente não está descobrindo se survey com político vale alguma coisa? Porque no fundo, Mário, que é a provocação, quando você vai e pergunta para alguém o que você acha disso, alguém te diz uma resposta. É a mesma resposta que eu estou usando para calcular os priors. Então, se eu estiver calculando, pegando uns dados de survey e combinando com dados de prior, na verdade eu estou pegando duas informações vindas de lugares diferentes, mas que têm os mesmos problemas. Né? Muita gente aqui que trabalha com survey sabe disso. Dependendo do que você pergunta, você recebe. Né? E receber essa pergunta, essa resposta, pode te levar a likelihoods muito mais perigosas, dependendo do que a gente está falando, do que as próprias priors. Então, eu acho que o tamanho de perigo, no caso dos surveys, é do mesmo tamanho, né? Dependendo do que nós estamos falando. Isso também como provocação. No meu caso específico, o mais legal era isso, ou seja, tinha algumas categorias
que os meus especialistas sabiam muito mais do que outras categorias. Por exemplo, a categoria prefeito aliado e voto majoritário, ou seja, ganhei na cidade e o prefeito é meu, todo mundo falava a mesma coisa, eu dou mais dinheiro. Ah, mais quanto? Eles davam estimativas. Eram muito parecidos, eram muito próximos. Ah, mas e se o eleitor não for seu, mas o prefeito for? Aí começa a confusão. Cidade grande, cidade pequena. Então quando você olha as minhas distribuições de praia, elas têm variâncias muito diferentes para casos. Isso contribuía nas estimativas. Minha hipótese, né, era de que isso ia contribuir para melhorar as minhas estimativas. E o que eu observei foi que o efeito das minhas priors na likelihood eram apenas na redução da incerteza. As estimativas dos betas eram muito próximas, tanto do prior quanto da likelihood. Então, na verdade, a contribuição estava mais na variância do que no viés. Isso foi muito legal para mim, assim, que deu sustentação a mandar o paper depois. Tá? Então, isso foi bacana. Do ponto de vista teórico, o que você descreveu aí, né, esse modelo informacional de tomada de decisão, é exatamente a lógica bayesiana. Por exemplo, se você tivesse que formalizar, vou estar ali balançando a cabeça, se você fosse formalizar num jogo essa lógica heurística do cidadão que olha para o mundo, atualiza o mundo, sente o mundo, né, experimenta, depois toma outra decisão, você ia calcular as probabilidades condicionais num jogo, numa teoria formal, usando o teorema de Bayes. Então, esse pressuposto, essa lógica é a mesma coisa. Elas estão associadas. O professor de Princeton, ele tem modelos formais exatamente fazendo isso, calculando as probabilidades de updating os seus beliefs, suas crenças na lógica bayesiana. Ou seja, vamos fazer uma homenagem às suas convicções. As suas convicções. É sensacional esse achado. Assim. Eu acho que o dia que Jorge me contou isso, eu fiquei fascinado. Acho que merece um artigo esse negócio. Porque a análise qualitativa de texto, puramente dita, tem usado realmente teoria bayesiana. Assim, a inferência é, eu acho que você é culpado, eu ouço um monte de gente que diz que você é culpado, então você é culpado. Porque a combinação do prior com o dado te dá culpa. Né? O problema é que nos dois casos você tem priors. É prior de ouvir e prior de achar. Então, esse valia um artigo... acho que, além do problema das consequências, usar análise bayesiana no direito penal, uma coisa é você chegar a um resultado errado de ciência que amanhã vai ser... Né, vou dar um exemplo clássico. O erro de Coleman, no relatório Coleman, de estimar que o efeito de escola era zero. Tem consequências importantes, ruins e boas. Teve boas porque gerou aquela mistura de alunos de diferentes níveis socioeconômicos nas escolas e tal. Teve de ruim porque se deixou de gastar dinheiro com biblioteca, vai gastar com ônibus, caso óleo diesel, tal. Agora, outra coisa é você botar alguém na cadeia, porque você cometeu um erro metodológico. Então, provocador. Talvez só um comentário que cheguei a cabeça aqui agora. E talvez a melhor união das duas coisas está aí no machine learning. Você concorda? Tipo assim, a gente está agora, o que você tem levantado determinada distribuição na população, você poder chegar na tal probabilidade de tal coisa acontecer, você poder fazer forecast, você poder fazer previsão na frente. Então, se não... Se a gente começou um tempo todo aqui de distinção das duas coisas, os métodos agora estão caminhando para... na verdade, já tem machine learning, já tem forecasting muito sofisticado, só bayesiano. A eleição americana do ano passado, o Trump ano passado, foi só forecasting bayesiano. Só. Por quê? Acho que eu já comentei com alguns alunos que eu também fiz isso em 2014. Você pega os dados que você coleta, né, de forma completamente... a palavra correta não é aleatória, mas sem critério, né? Você
sai à rua coletando dados, aí você consegue muito dado e corrige esse muito dado a partir das referências populacionais, né, que você tem, dos critérios e tal. E essa comparação daria as estimativas corretas de como é que a população vai votar. Tem um artigo brilhante do Gelman, o mesmo Gelman, que é um bayesiano clássico, já clássico, que o livro dele já tem há muito tempo, que é sensacional. O que eles fizeram? Eles fizeram uma parceria com a Microsoft. Para quem joga Xbox, não sei quem joga Xbox, você pode interagir com o Xbox. Então, eles colocaram um survey eleitoral dentro do Xbox para os jogadores de Xbox votarem. Quem você vai votar ano que vem? Os caras, Trump, isso aqui. E aí, os jogadores, tudo molecado danado, você pega essa amostra, ela é completamente enviesada. Tem um monte de problema. Né? Moleque, mais homem, de mais rico, né? Nerd, sei lá. Que gosta de videogame, tudo isso enviesa a amostra representativa. O que ele fez? Ele pegou os parâmetros populacionais e ajustou usando, quer dizer, o flyer é os parâmetros da população, né? Como a população tem se comportado nas últimas eleições. Os dados é o Xbox. O resultado, ele mostra que deu, né? Aí deu o prêmio e tal, exatamente o resultado da eleição. Ou seja, uma amostra de Xbox com uma correção bayesiana correta te dá forecasting poderosíssimo. Por quê? Qual a explicação do Gelman? Se você tem um grande conjunto de dados, você tem a representação de toda essa distribuição de probabilidade no mundo, você é capaz de captar toda essa que soma 1, né? Que não soma 1, a gente não sabe, mas é que soma 1. Se você tem muito dado, você vai ser capaz de ter um pedacinho de todos esses tipos nessa amostra. Mesmo que ela seja muito enviesada, basta corrigir pelo parâmetro da população que você consegue encontrar. Então, assim, essa ideia de machine learning está super presente. Quem interessa por essas coisas, dá uma olhada nas coisas que o Gelman está fazendo com um cara que chama David, não sei o que, esqueci o seu nome. Mas da Microsoft, eles estão fazendo estudos bacanérrimos mostrando que a lógica de amostragem probabilística é bobagem para os bayesianos. Pega qualquer amostra e corrige usando os parâmetros populacionais. Não é sainzinha lá sobre a Microsoft. Né? Deve ser, claro. Você tem que conseguir escolher os parâmetros certos. Claro, mas aí você tem que conhecer muito do mundo. Ou seja, esse aqui é o ponto, certo? O que determina a eleição americana? E se, por exemplo, tiver uma eleição nova, com um aspecto novo que você não pensou, exatamente. Mas aí é onde os bayesianos se utilizam dessa ideia de subjetividade. Como é que você chamou? Eu gostei daquele negócio. Racionalidade. Não, isso está em Cox. Isso é muito bacana. Quer dizer, é isso mesmo. Você está tentando racionalizar essa tal subjetividade. Se você conhece muito de eleição americana, como é que chama? Grau racional de convicção. Grau racional de convicção. Porque se você tem uma convicção racionalizável, que os seus pares concordam, como é o caso dos americanos na eleição de lá, eles têm diversos modelos para explicar como é que funciona, parece que a coisa vai bem. Obrigado. Mês que vem tem mais. Obrigado, gente. Foi ótimo. Manuel mandou um abraço para todo mundo. Eu perguntei se ele queria fazer